Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós estamos com a responsabilidade de conversar com vocês sobre um conto intitulado O Cristão e a Médium. E vocês já sabem, né, quem acompanha o nosso canal, que esse material que nós temos é de um amigo nosso chamado J. Marques, que ele escreve poesias, escreve contos e nos disponibiliza esse material para que nós possamos divulgar. Então hoje o nome da narrativa é O Cristão e a Médium, e é a história de Hércules e Samara. Bom, o Hércules, ele era cristão, ele fazia parte de uma igreja, e ele começou a namorar. Ele era universitário e ele se aproximou de uma moça que era negra, uma negra retinta, vinda de subúrbio, carioca, regiões da periferia, mas era uma aluna de ponta, era uma aluna excelente. Ela era muito bonita e muito inteligente, e ela tinha ligação com pesquisa científica. Então eles estudavam na universidade e ela fazia parte do grupo de pesquisadores de engenharia mecânica, e ela desenvolvia um material de tecnologia avançada construído a partir de material reciclável. Então ela pegava ferro no ferro velho, alumínio, metais descartáveis, material descartável, principalmente metais, e com aquele material ali ela fazia uma série de transformações químicas e mecânicas e reutilizava aquele material, construindo máquinas com material leve e reciclável. E com isso ela estava se destacando lá na universidade, tinha até a proposta já de trabalhar em empresas, né? Ela já estava sendo visada. E aí o Hércules, né, além de se encantar pela inteligência da moça, também se encantou pela beleza e se aproximou dela, conversaram. Eles eram colegas de turma, eram da mesma universidade, faziam o mesmo curso. Ele também era engenheiro mecânico, mas não tão brilhante, não era um aluno tão brilhante quanto a Samara, né? Ele era um aluno comum, era uma pessoa esforçada, estudiosa, mas não era pesquisador, era um aluno comum, né? Ele também era um bom aluno, né? Ele estava trabalhando para ser contratado futuramente por empresas, mas não tinha o nível de inteligência da Samara. E aí ele se encantou por ela, se apaixonou e ficou com alguns meses, né, naquele momento em que os jovens estão iniciando um namoro e estão completamente encantados uns pelos outros. Mas aí surgiu um empecilho. A igreja que o nosso amigo Hércules frequentava, ela afirmava o seguinte: ela tinha uma interpretação própria sobre uma determinada passagem de Jesus, que a gente vai ler aqui para vocês, e nós vamos colocar de que maneira que a igreja do Hércules interpretava essa passagem. Então, é a seguinte passagem. Vou pegar aqui o Evangelho e vou ler aqui para vocês. É uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Então fala o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Na igreja do nosso amigo Hércules,
essa passagem era interpretada da seguinte maneira: você, se tem um amigo, se tem uma pessoa que você gosta muito, mas que essa pessoa não é seguidora de Jesus, você tem que se afastar dessa pessoa, porque você tem que provar a Jesus que você gosta mais dele do que de qualquer pessoa que esteja à sua volta. Então pode ser um pai, uma mãe, um irmão, uma namorada, mas se essa pessoa estiver em desacordo com as leis de Jesus, você tem que deixar essa pessoa para trás, seguir um caminho próprio, longe dessa pessoa, porque Jesus, ele merece mais o teu amor do que qualquer pessoa do mundo. Então era a maneira que lá na igreja do nosso irmão Hércules se interpretava essa passagem. Era uma interpretação literal. E o que aconteceu? Ele ficou sabendo que a Samara era médium. A Samara era espírita cristã. Ela fazia parte de uma casa espírita e trabalhava como médium de psicofonia e de psicografia. Ele não sabia exatamente o que era psicofonia e psicografia, mas ele sabia que era alguma coisa relacionada à comunicação espiritual. E na cabeça dele, né, ele tinha assim uma visão bem literal da Bíblia. A Samara estava com demônio, porque Moisés havia colocado: não evocai os mortos. Então, para ele, a Samara era uma pessoa que estava com demônio. Ele falou com ela sobre isso, né? Conversou com ela, e ela se manteve no mesmo jeito. Falou: não, eu vou continuar seguindo a minha religião e você segue a sua religião. E ele então pensou muito, e ele, um determinado dia, tomou a decisão: não, amanhã eu vou conversar com a Samara e vou terminar o namoro com ela, porque ela está com demônio. Ela tem esse vínculo com essa religião equivocada, né? Essa religião errônea. Inclusive, o espiritismo é uma religião muito perigosa, isso falava-se lá na igreja dele, né? Porque os demônios dessa religião, eles têm cara de bonzinho, mas não são bonzinhos, né? Tem lá um que chama Bezerra de Menezes, outro que chama Irmã Sheila, mas é tudo demônio com cara de anjo. Então eu vou me afastar dela. Aí ele foi dormir, ele muito assim, um coração dilacerado, né? Mas ele falou: não, eu amo Jesus mais do que qualquer pessoa. E na Bíblia está dizendo essa passagem. Vou ler de novo até aqui para vocês, para ficar bem marcada aqui essa passagem. Olha só: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele falou: não, eu vou terminar com ela, porque realmente não tem condição. Tem que mostrar para Jesus que eu gosto mais dele, eu amo mais do que a minha namorada. Aí ele foi dormir com essa determinação. Naquela noite, na véspera que ele rompeu o namoro com ela, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma senhora que era uma pastora da igreja que ele frequentava, que ela chamava Tia Magda. E ela já tinha falecido há alguns anos, e ela deixou assim uma lacuna muito grande, porque ela era uma pessoa inspirada e ela tinha sido uma referência para muitos jovens da igreja, inclusive para o Hércules. O Hércules foi evangelizado, né? E teve a Tia Magda como uma referência. E aí ele teve um sonho com ela. Ele viu que ela estava na cabeça dele, que ele estava no paraíso. Ela estava no paraíso. Aí ela se aproximou dele com uma túnica muito alva, e ele ficou encantado, né? Ele falou: eu fui levado ao paraíso, então a Tia Magna está aqui diante de mim.
Aí a tia Magda se aproximou dele e falou assim: meu filho, eu vim aqui conversar com você, que eu agora estou aqui no paraíso, mas eu estou tendo que reformular alguns conceitos. Então aquela colocação que a nossa igreja prega de que as manifestações espíritas, chamadas manifestações mediúnicas, são manifestações do demônio, não é do demônio. Elas são possíveis e elas acontecem. Sabe por quê? Porque aqui no paraíso eu verifiquei que na nossa igreja, quando nós manifestamos o Espírito Santo nada mais é do que um protetor da igreja que está se manifestando e está dando uma comunicação. Então é o Santo Espírito, ou seja, um espírito que é ligado à comunidade, um anjo ligado à comunidade que se manifesta, e aquilo ali é a mesma coisa que acontece no centro espírita. Não tem nada de diferente. Então você não termine o namoro com a Samara, porque eu vi que esse entendimento de que a manifestação mediúnica é coisa do demônio é errada. E também aquela passagem de Jesus, que ele fala que tem que se afastar de todos que você ama, você não pode pegar aquilo ali ao pé da letra. Odiar na linguagem aramaica significava gostar menos. Então não é que você tem que largar todo mundo que você gosta pelo caminho porque não segue a Jesus. Você tem que continuar gostando de Jesus e continuar junto com essas pessoas que você ama. Aí o Erro ficou assim, sem palavras, né? Aí ela se despediu dele, e ao se despedir, ela pediu a um grupo de pessoas, né, que estavam acompanhando aquele diálogo para cantarem um louvor para ele, em homenagem a ele. Aí ele ficou assim encantado, que era um coral divino, né, que cantava aquela música assim maravilhosa, aquela música estática, que ele ficou em êxtase. E ela também tinha um perfume que ela usava, que aí ele sentiu o cheiro do perfume da tia Magda. Aí ele acorda e fica assim surpreso, mas como ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, ligada à interpretação da sua igreja, ele logo aparta aquele sonho como uma inverdade. Fala assim: não, aquilo ali, esse negócio de sonho, isso é mentira, isso é coisa da minha cabeça, porque eu na verdade, eu ainda não estou querendo terminar com a minha namorada, com a Samara, e aí eu estou aí inventando esse negócio, isso aí nada, isso aí não foi nada disso, aquilo ali foi coisa da minha cabeça, o demônio que deve ter se aproximado, né, e fez, tomou a afeição da tia Magda para me enganar, o adversário. Então o demônio tem 1000 faces. Então aquilo ali foi mentira, coisa da minha cabeça. Aí foi para a faculdade, para a universidade, disposto a manter aquele entendimento que ele queria provar Jesus, que ele amava Jesus mais do que qualquer coisa. E aí ele chegou na universidade, a Samara falou assim: não precisa você falar nada não, eu já sei que você vai terminar comigo, mas eu trouxe para você aqui uma mensagem de uma pessoa, e deu a ele uma folha, né? E tava lá, fala assim: você lê aí e você tira suas conclusões, pode deixar que tá bom, você não quer mais me namorar, eu gosto muito de você, mas eu não vou te obrigar a ficar comigo por acaso, né? Ou por acaso não, obrigado, não vou querer te obrigar a ficar comigo, né? Se você não quer ficar comigo, tá bom, eu vou sofrer, vou ficar muito sentida, mas eu vou respeitar a sua decisão. E se afastou dele. Quando ele abre a mensagem, aí ela fala assim: ó, isso aí foi uma psicografia, foi um mensageiro espiritual que mandou isso aí para você,
para você analisar e para você ver se te ajuda em alguma coisa. É uma psicografia. Psicografia é quando a gente, os espíritos usam as nossas mãos para mandar mensagem. Foi um espírito que mandou essa mensagem para você, uma alma que já não é mais aqui do plano terreno. Aí ele quase que rasgou, né? Falou, que nada. Ela falou, bom, você que sabe, tá aí a mensagem, se você quiser ler, você lê. Aí ela saiu, ele falou, vou ler só porque é para mostrar que eu... Aí leu. Aí quando ele abriu a mensagem, estava assim, o sonho é verdadeiro, tia Magda. Aí ele ficou assim, surpreso, né? Falou, o sonho é verdadeiro? Como é que essa garota sabe que eu sonhei com a tia Magda? Né? Como é que pode? Né? Mas ele falou, não, eu não acredito, isso aí é o demônio. Isso aí é o demônio. Aí ele pegou, falou assim, mas eu vou fazer o seguinte, para não dizer que eu sou teimoso, eu tô vendo que essa letra aqui é a letra da tia Magda. Eu vou levar num grafólogo e se a letra for a mesma, aí eu me convenço. Aí ele pegou, levou para casa, pegou uma carta que a tia Magda tinha escrito para ele, uma mensagem, ela encarnada, e pegou a psicografia e levou para um amigo dele que era perito. Era uma pessoa que trabalhava com perícia forense. Era quando tinha algum crime, alguma coisa assim, esse rapaz, né, essa pessoa, amigo dele, aí falou, tá aqui essas duas letras aqui, vê se é da mesma pessoa. Aí o rapaz falou, pode deixar aqui que eu vou ver. Aí olhou, é a mesma pessoa. Aí ele se convenceu, né? Não teve como. Aí ele foi lá na universidade, pediu perdão a Samara e pediu ela em casamento. Falou assim, você me perdoa, eu queria, eu para te mostrar que eu estou arrependido, eu quero te pedir em casamento. Aí ela aceitou, eles se casaram, e a gente quer assim concluir aí o nosso bate-papo de hoje com algumas reflexões. A primeira delas é uma coisa que a gente sempre tem colocado aqui no nosso canal, que né, a gente sempre de vez em quando está trazendo esse assunto, que eu acho que no momento pede isso, que nós temos que superar no mundo de regeneração a intolerância religiosa. A gente tem que acabar com essa história que a minha religião é melhor do que a sua, que o meu Deus é mais verdadeiro do que o seu, que a minha igreja é melhor, que eu que estou certo, você que está errado. Então nós temos que superar isso. E nós espíritas também, né? Nós espíritas cristãos que estamos com um canal especificamente falando para espíritas cristãos, nós temos que superar isso. Não cabe mais no mundo de regeneração essa história de intolerância religiosa, de você entrar num terreiro de Umbanda e quebrar tudo, agredir pessoas só porque a pessoa está com roupa branca ou com guia no pescoço, né? com aquele ritual dos nossos irmãos da Umbanda, da Afro-Brasileira, do Candomblé, enfim, tem que ter o respeito. Os companheiros muçulmanos também, os budistas, todos merecem o nosso respeito, e nós temos que, num mundo de diversidade, nós temos que aprender com todos. Esse é o primeiro ponto para que nós reflitamos. A outra coisa a ser refletida é que a Bíblia é um livro sagrado, mas que tem uma linguagem que não pode ser tomada ao pé da letra. Então eu já falei aqui numa outra ocasião aqui, né? Eu vou me repetir, vocês me perdoem, eu vou me repetir, que atualmente é inconcebível você considerar cientificamente que o mundo foi criado
em 6 dias de 24 horas. Isso não tem lógica. Já foi provado por Darwin, na teoria do evolucionismo, que não é isso, que foi uma longa caminhada que aconteceu da humanidade até se chegar ao Homo sapiens. Não foi coisa de rápida, foram milhões e milhões de anos, né, de evolução, para que a vida surgisse no mar, para que depois surgissem os anfíbios, os primeiros animais que saíram das águas. Depois, quando começaram a aparecer os animais gigantescos, o mamute, o dinossauro, a preguiça gigante, quer dizer, todo aquele momento da pré-história, até se chegar aí depois, né, acabou os dinossauros, que ainda não se sabe exatamente como que se deu esse término dessa era dos dinossauros. Existem cogitações, foi um meteoro que se chocou com a Terra e aí provocou diversos cataclismas, né? E aí com isso essa raça de animais poderosíssimos, né? O Tiranossauro Rex, aqueles animais gigantescos, né? Poderosos, desapareceram. Hoje só se tem fósseis desses animais. E aí depois o homem surgiu na Terra, e aí veio ali aqueles primatas, aqueles seres semelhantes aos macacos. Aí passaram muito tempo, aí vieram os homens das cavernas, já até chegar no Homo sapiens, e aí começaram a surgir as primeiras grandes civilizações. Isso não foi em 6 dias que Deus fez isso, né? Isso foi milhões e milhões de anos, tendo Jesus como o governador espiritual do planeta, com uma pleiade de espíritos que estavam ali trabalhando em prol dessa organização planetária. Então você não pode pegar a Bíblia na Gênesis e achar que aquela coisa de Adão e Eva, que Adão comeu a maçã, que aquilo ali é uma coisa que você tem que tomar ao pé da letra. Aquilo ali é um simbolismo, né? A doutrina espírita nos fala que a raça adâmica foi um grupo de espíritos vindos de um outro sistema planetário que reencarnaram aqui na Terra, exilados desse mundo, e que começaram a promover o avanço intelectual da humanidade, com o surgimento das primeiras grandes civilizações, a Índia, o Egito, os países da Europa, a África. Então, a história é completamente diferente, você não pode pegar ali ao pé da letra. E veja que não tem lógica, que se sabe, né? Adão era branco, Adão e Eva eram brancos. Então, como é que a humanidade toda ia sair de um único casal se o Abel, né, foi morto, ficou só o Caim? E as outras raças surgiram de onde? Como é que... Então quer dizer que o Caim teve que ter relação sexual com a mãe dele para surgir as outras... Então é uma série de interpretações que tem que ser ampliadas. Você não pode pegar o pé da letra e aí o aramaico, que era a linguagem que Jesus falava, era uma língua pobre, em que uma palavra significava várias coisas. Então essa questão do odiar é gostar menos, não é que é odiar com ódio, com rancor, é gostar menos. E por último, nós compreendermos que o Espiritismo ele veio para acrescentar algumas interpretações que tinham sido esquecidas. Então, se nós observarmos as obras históricas de Emmanuel, nós vamos ver que nas igrejas de Corinto, né, aquelas igrejas primitivas do cristianismo primitivo, havia comunicações mediúnicas, de voz direta, de psicofonia. Quando os cristãos eram enviados para os circos romanos, depois aqueles que foram sacrificados voltavam e se comunicavam através da mediunidade com aqueles que estavam ali. E depois tem uma passagem no Evangelho que é
lapidar que nos mostra Jesus no Monte Tabor se comunicando com Moisés e Elias. É lógico, e aí vem aquela, mas Moisés falou lá na época dele que não podia se comunicar com os mortos, era proibido evocar os mortos, porque naquele momento o povo hebreu estava saindo da escravidão do Egito, e a mediunidade naquela época era mal entendida, era mal interpretada, era mal utilizada, era considerada um meio de adivinhação, um meio de fazer conquista de benefícios materiais, como até hoje, né? Nós temos pessoas que utilizam a mediunidade para, eu vim aqui que eu queria que meu namorado voltasse, eu quero ganhar na loteria, né? Então, tem pessoas que procuram a mediunidade, os médiuns, para que busquem benefícios materiais. E a mediunidade não é para isso, a mediunidade é para que nós possamos crescer espiritualmente. O médium, ele é um instrumento de um canal que nos liga ao mundo invisível e nos traz comunicações esclarecedoras para que nós saibamos caminhar com mais segurança no mundo em que vivemos. Então, por exemplo, nós estamos agora nesse momento conturbado do nosso planeta, e se a gente não tiver uma visão ampla, você vai achar que o mundo está perdido. A gente está tendo guerra no Oriente Médio, está tendo guerra na Ucrânia, a violência urbana está descontrolada. Então, se nós não considerarmos os ensinamentos espíritas, e de outros segmentos também, mas o espiritismo, que tem a reencarnação como base, a gente vai achar que o mundo está perdido. E como é que vai consertar? A doutrina espírita nos fala na Gênese que virá uma nova leva de espíritos regenerados, que começarão a higienizar moralmente o planeta, e que os espíritos violentos, os espíritos rebeldes, eles gradativamente serão exilados para mundos primitivos e não retornarão mais aqui no plano terreno. Só que isso não se dá também num dia, isso é uma coisa de séculos, para que o planeta seja depurado. Então nós estamos nessa fase de depuração do planeta, nós estamos numa fase em que os valores estão sendo colocados à prova, e nós estamos aí com vários desafios a serem vencidos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que a gente tinha que conversar hoje. A gente, sempre que possível, nós voltaremos vocês me desculpem se eu estiver sendo repetitivo, mas é que essa questão da intolerância religiosa é algo que eu considero importante nós compreendermos para superá-la, para que nós possamos conviver melhor, e que o Hércules e a Samara, esse conto, né, o cristão e a médium, é uma reflexão para nós verificarmos que nós podemos conviver com outros dentro da nossa família ou no nosso círculo de amizades, com pessoas de outras religiões sem problema nenhum, né? E isso faz com que todos nós possamos crescer. Então, que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Muita paz.